Treinamento para mesários. Eleições 2020. Votação não concluída. Suspensão do voto. Pode acontecer de o eleitor ser autorizado a votar e, por qualquer motivo, não conseguir. Nesse caso, a votação do eleitor pode ser suspensa. Há duas situações diferentes de suspensão do voto. Situação 1. Situação na qual o eleitor é autorizado a votar, não vota e se retira da cabina. Situação 2. Situação na qual o eleitor é autorizado a votar, não vota para todos os cargos e se retira da cabina. Veremos a seguir cada uma delas. Situação 1. O eleitor é autorizado a votar, não vota e se retira da cabina. O terminal do mesário vai informar quando o eleitor estiver demorando a votar. O presidente deve, então, aguardar que apareça no terminal do mesário a seguinte mensagem: o eleitor está demorando. Não votou. Cargo: vereador. Confirma. O presidente aperta a tecla confirma. Para auxiliar o eleitor, aparece no visor do terminal do mesário o cargo em votação naquele momento. Apenas o cargo, nenhuma outra ação do eleitor fica visível, preservando integralmente o sigilo do voto. Aparecerá no terminal do mesário a pergunta: o eleitor está votando? Corrige: não. Confirma: sim. Nesse momento, o mesário deve verificar se o eleitor precisa de ajuda, mas não deve interferir no voto do cidadão para preservar o sigilo. Se o eleitor ainda estiver votando, o presidente da mesa aperta a tecla confirma, que significa sim. Se o eleitor não estiver votando, o presidente da mesa aperta a tecla corrige, que significa não. O presidente, então, digita o código de suspensão, o número 5, até completar todos os campos, e depois aperta a tecla confirma, para suspender o voto. O terminal informa que o eleitor não votou. O presidente aperta confirma e deve informar ao eleitor que ele poderá retornar para votar antes do horário de encerramento da votação. Fique ligado. Como esse eleitor já assinou o caderno e recebeu o comprovante de votação, caso tenha solicitado, faça constar em ata a suspensão do eleitor, informando o nome e o número do título. Caso o eleitor retorne, ele poderá votar normalmente. Situação 2. O eleitor não vota para todos os cargos e se retira da cabina. Nessa situação, também é necessário digitar o código de suspensão após verificar que o eleitor está demorando e não conseguiu finalizar a votação. O presidente deve aguardar que apareça no terminal do mesário a mensagem: o eleitor está demorando. Votou parcialmente. Cargo: prefeito. Confirma. O presidente aperta a tecla confirma. Para auxiliar o eleitor, aparece no visor do terminal do mesário o cargo em votação naquele momento. Apenas o cargo, nenhuma outra ação do eleitor fica visível, preservando integralmente o sigilo do voto. Aparecerá no terminal do mesário a pergunta: o eleitor está votando? Corrige: não. Confirma: sim. Nesse momento, o mesário deve verificar se o eleitor precisa de ajuda, mas não deve interferir no voto do cidadão para preservar o sigilo. Se o eleitor ainda estiver votando, o presidente da mesa aperta a tecla confirma, que significa sim. Se o eleitor não quiser concluir a votação, então o presidente aperta a tecla corrige, que significa não. O presidente digita o código de suspensão, o número 5 até completar todos os campos, e depois aperta a tecla confirma, para suspender o voto. O terminal informa que o eleitor votou. O presidente aperta confirma e deve informá-lo de que ele não poderá retornar para completar a votação para outro cargo. Como o eleitor votou parcialmente, a situação deve ser registrada em ata, informando o nome e o número do título do eleitor. Fique ligado. O voto confirmado pelo eleitor será gravado na memória da urna e os votos não realizados serão considerados nulos. Nesse caso, o eleitor não pode retornar para votar. Recapitulando. Quando o eleitor estiver demorando a votar, o mesário deve verificar se o eleitor precisa de ajuda, mas não deve interferir no voto do cidadão. Lembre-se de preservar o sigilo do voto. Se o eleitor não vota e se retira da cabina,
O presidente deve suspender a votação, digitando o código de suspensão. Como o eleitor não votou, ele pode retornar até o horário definido para encerrar a votação, para votar normalmente. Se o eleitor não vota em todos os cargos e se retira da cabina, o presidente deve suspender a votação digitando o código de suspensão. Como o eleitor votou em pelo menos um cargo, ele não poderá retornar para completar a votação. As duas situações devem ser registradas em ata. Acabamos de aprender os procedimentos para a suspensão do voto em caso de votação não concluída. Parabéns por ter chegado até aqui. Até a próxima aula.